Voltando ao primeiro amor, é o que nós vamos falar nessa noite. A essência do Evangelho é o amor, pois Ele nos amou primeiro, Ele se entregou primeiro. Aquela cruz era para mim e para você, mas Ele tomou sobre si os nossos pecados. E muitas vezes, queridos, a gente se torna o Evangelho equivocado, Nazir. Dizemos que amamos a Deus, que reconhecemos Jesus e o sacrifício dele, mas quando um irmão nos magoa, ou quando algo não é da forma como você deseja ou pensa, você fica com o coração magoado, com o coração triste. Às vezes, quando você não acorda num dia bom, você vem para um culto como esse, você não entrega a sua melhor adoração a Ele, e a palavra de Deus diz que Ele recebe a minha e a sua adoração como um aroma agradável às suas narinas. A Bíblia fala que os anjos ficam diante do trono do Senhor, cantando 24 horas por dia: Santo, Santo, Santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da glória de Deus. Você tem que cantar ao Senhor todos os dias: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a minha casa está cheia da glória de Deus. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, o meu trabalho está cheio da glória de Deus. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a minha família está cheio da glória de Deus. Você precisa declarar essa verdade sobre a tua casa, sobre a tua família, em tudo que você fizer. Essa é a essência do amor. O Evangelho é amor. A palavra de Deus não diz que Deus contém ou tem amor. Deus, Ele é o próprio amor encarnado. Que amor é esse? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, primogênito, para morrer na cruz por mim e por você. Que amor é esse? E como nós correspondemos a esse amor? Como que a igreja corresponde a esse amor? Quem é a igreja aqui? Diz assim: eu sou a igreja. Abra sua Bíblia comigo, em Apocalipse 2, a partir do verso 1, ou acompanhe comigo no multimídia. Essa é uma carta que o próprio Jesus envia com as suas próprias palavras, é claro, escrito obviamente pelo apóstolo João, à igreja de Éfeso. Mas querido, deixa eu te falar uma coisa antes de eu ler esse texto, para que você entenda, porque eu vou ler um texto aqui referente a uma igreja, que você nunca irá conhecer essa igreja, ou o povo que viveu nessa época. Mas a palavra de Deus, como diz certa vez Billy Graham, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Então, quando eu leio esse texto, não tenha ele como algo distante, algo que, foi lá naquela época. Nós estamos em 2025, pastor. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Não trate esse texto como algo distante, porque esse texto ele é mais atual para os dias de hoje do que você imagina. Esse texto é para mim e para você. Por isso que eu peço que você, de fato, quando eu estiver lendo, traz isso para você, porque como eu acabei de fazer uma pergunta: quem é a igreja? Você diz: eu sou a igreja. Então esse texto é para mim e para você. Se apegue no que eu vou ler. E eu tenho certeza que hoje será algo extraordinário na tua vida, no que diz respeito à essência do amor. Começa dizendo assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus,
que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Uau! Olha, é Jesus falando para a igreja, reconhecendo o que a igreja carrega. Aí ele entra dizendo: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as boas obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa ao seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Eu vou repetir esse final: ao vencedor, ou seja, aquele que permanece, aquele que não desiste, aquele que permanece no primeiro amor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Uau! Queridos, precisamos entender que apesar da igreja ser uma igreja triunfante, uma igreja que já é vencedora, a igreja é formada por homens, por pessoas, assim como eu e você. E precisamos relembrar dentro dos nossos corações aquele primeiro amor. Lembra quando você entregou a vida para Jesus? Talvez eu esteja falando com pessoas que é a primeira vez que entra dentro de uma igreja evangélica, ou dentro de uma igreja, ou você é novo convertido. Você sempre escuta: aquela pessoa está no primeiro amor. Uau, ela vem para a igreja, ela adora com todo o teu coração, ela chega na membresia e fala: eu quero servir num ministério. Uau, eu sei o que é isso. Eu entreguei a vida para Jesus um dia. Eu me lembro que eu falei: eu preciso fazer algo para o Senhor. Aí eu já fui lá, catei a lista de ministérios, falei: eu quero servir a esse Deus que me alcançou. Aí tem uns boca de trapo, né? Que fala assim: ah lá, está no primeiro amor, já passa. Isso virou uma cultura na boca dos cristãos, Nazi. Esse primeiro amor já passa, é boca de trapo. Esse amor tem que permanecer até o fim, depois do fim. Esse amor vai passar. Essa alegria toda quando uma pessoa chega do face a face, uau, não quer ir embora do face, quer ficar lá. É esse primeiro amor que tem que permanecer no meu e no seu coração. É o que Jesus está exortando a igreja de Éfeso aqui. Você leu no começo: uma igreja que triunfa, que vai contra os princípios errados. Meu Deus, precisamos relembrar todos os dias do primeiro amor. A cidade de Éfeso era uma cidade rica e importante. Era a cidade mais importante da Ásia Menor. A cidade tinha uma população estimada de mais ou menos 200 mil habitantes, mais ou menos o tamanho de Araçatuba. Ela era chamada de a feira das vaidades do mundo antigo. Ali imperava o misticismo, a idolatria, a imoralidade, a perseguição. Éfeso era o centro de culto a Diana, cujo templo era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Nesse templo havia centenas de sacerdotisas que funcionavam como prostitutas sagradas. A moral do templo era pior do que a dos animais. Éfeso também era um dos centros de culto ao imperador romano. Pensa numa cidade promíscua do pecado, idolatria, adoração a falsos deuses. Sacerdotisas servindo como prostitutas. Meu Deus, que lugar horrível. Poderia descrever como um inferno aquele lugar. Aí o apóstolo Paulo, na sua terceira viagem missionária, ele chega a Éfeso. E através da vida desse homem de Deus, ele transforma aquele lugar em um lugar de avivamento. Pessoas começam a abandonar os seus ídolos, começam a abandonar o ocultismo, tudo aquilo que era contrário à vontade de Deus,
para seguir a Cristo Jesus. Aí você imagina a perseguição que virou aquele lugar, pois ali era um polo comercial. Ali era um polo comercial de coisas que desagradam o coração do Senhor. De repente chega um homem de Deus e transforma aquele lugar. Falei para uma filha aqui agora, ela: pastor, o meu trabalho é de... eu falei: filha, talvez Deus te colocou ali para ser luz, porque quando a luz chega, as trevas dissipam, não tem escolha. Talvez você diz isso: pastor, no meu trabalho é todo mundo da pá virada. Começa a pedir para Deus te usar naquele lugar, igual usou o apóstolo Paulo ali na cidade de Éfeso. É no momento de caos onde o avivamento acontece. É no momento de luta e de batalha que o avivamento acontece. E foi o que aconteceu na igreja aqui em Éfeso, através da vida do apóstolo Paulo. Ele transforma aquele lugar. A palavra fala que o povo começou a queimar os seus altares idólatras, começou a queimar os seus livros de magia na rua, abandonando a velha vida e caminhando com Cristo Jesus. Imagina como que foi. Uma cidade que era um polo de comércio de porcaria. O apóstolo Paulo foi perseguido nesse momento. O evangelho se espalhou, não só ali, mas por toda a Ásia Menor, através da vida de um homem. E a igreja se tornou essa igreja triunfante. E cerca de 40 anos depois, Jesus envia essa carta, mostrando que a igreja permanecia fiel na doutrina, mas havia esfriado o primeiro amor. Jesus faz um diagnóstico aqui sobre a sua igreja. Jesus apresenta-se como aquele que está presente, agindo no meio da sua igreja. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. A presença manifesta de Jesus na igreja é real. Muitas vezes você tem uma visão de Jesus, de Deus, algo distante, lá no seu alto e sublime trono. Jesus, ele só aparece ou ele só se manifesta quando a gente precisa. Não, Jesus, ele é presente na igreja. A oração que eu faço é que esse culto não pode começar sem que o dono da casa esteja dentro. Jesus, ele está presente na igreja, ele está examinando os nossos corações. Ele está olhando para mim e para você o tempo todo. Ei, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Jesus, ele faz um diagnóstico na igreja. Vocês estão bacana, vocês estão servindo no culto. Ei, tá tudo top. Mas o seu coração esfriou. O seu amor por mim esfriou. É o diagnóstico que Jesus está fazendo aqui. Temos muitas vezes a ideia sim de Cristo no céu, no trono, reinando à direita do Pai, mas temos uma visão clara de que Jesus está presente no meio da igreja, reunindo, orando, adorando e louvando ao Senhor. Por isso que eu falo, quando você vem para cá, entregue a sua melhor adoração, porque Ele recebe a sua adoração. Ele está presente. Mateus 18, 20, pois onde reunirem 2 ou 3 em meu nome, diz o Senhor, ali estou no meio deles. Jesus nos conhece bem, sonda os nossos corações, o seu diagnóstico é preciso e verdadeiro. Apocalipse 2, no verso 2, conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que diziam ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores, mas você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome, não tem se desfalecido. Uau! Ele reconhece o seu serviço, o seu trabalho. Ele reconhece que você caminha mesmo no meio das batalhas. Os olhos de Jesus são como chama de fogo. O seu diagnóstico é verdadeiro e também cheio de muito amor. Quando Jesus vem para te exortar, queridos, Ele não vem com acusação, Ele não vem para te expor, para te ofender. Ele vem porque Ele te ama. Jesus te recebe do jeito que você está, mas Ele te ama tanto que Ele vem te tratar o coração, moldar o seu caráter, porque Ele te ama e Ele quer que você viva os propósitos dEle. É por isso que Jesus nos exorta, é por isso que Ele nos ama.
Ele quer te restaurar, Ele quer te levar ao primeiro amor. Qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Tem gente que vive do testemunho lá de quando entregou a vida para Jesus. Ei, muda isso. Gere testemunho todos os dias com a presença do amado, pois Ele é real, Ele é presente. Diga amém. E qual foi esse diagnóstico, pastor? O primeiro, a igreja de Éfeso era fiel na doutrina. O Senhor reconheceu isso. Mesmo cercada por perseguições, atacada por constantes heresias, essa igreja permaneceu firme na palavra de Deus. Jesus nos alertou sobre isso, sobre o perigo de lobos vestidos de pele de ovelha. Ele diz em Mateus 7,15, cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. E deixa eu te falar uma coisa, queridos, dentro da igreja, talvez você está aqui pela primeira vez, está se achegando à família, acabei de conhecer um casal, está visitando pela primeira vez aqui, eu falei assim, vem para essa família que não é perfeita. Falei ou não falei aqui para vocês? Se Jesus está nos alertando que dentro da igreja haverá lobos com peles de ovelha, existem, então por favor, se alguém um dia te magoou dentro da igreja, não saia da igreja. Quem sai da igreja por pessoas nunca entrou por Jesus. Permaneça firme, porque pessoas vão falhar, tem muitos lobos rodeando por aí. Paulo avisou os presbíteros de Éfeso sobre os lobos que penetrariam no meio do rebanho. Ele diz assim em Atos 20, sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, e não pouparão o rebanho, e entre vocês mesmos se levantarão homens, que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. É o que eu vivo falando para a igreja, cuidado com quem você acompanha pela internet. Tem muitos falsos profetas que tudo que precisa é de uma câmera, de uma mesa e um canal no YouTube para distorcer a palavra de Deus, para levar você a viver algo que não é coerente à palavra de Deus. Vocês sabem, eu sempre falo isso, conheça o pastor que você está ouvindo, conheça o caráter do teu pastor, a família do teu pastor. Cuidado com as verdades que estão pregadas. Jesus falou, Paulo falou, João também falou, olha aqui, amados, não creiam, olha só, 1 João 4,1, amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos, para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Jesus fala, Paulo fala, e João fala, ei, é porque existe, e se existia lá, nos tempos antigos, que não tinha internet, hoje é muito fácil ter acesso às pessoas, hoje todo mundo é pastor, hoje todo mundo é profeta, hoje todo mundo traz revelações, hoje está muito fácil, e às vezes você vê algo lá, aí você já manda para um amigo seu, olha isso aqui, olha isso aqui. A igreja Amor e Cuidado, ela tem uma visão, por isso quando você entra na igreja aqui, você tem que fazer uma membresia, para você entender a visão dessa igreja, porque não adianta nada você estar aqui e não concordar com o que a gente prega, com o que a gente faz. A membresia é para isso. Eu quero me tornar membro da Amor e Cuidado. Você passa por uma membresia, entender a visão, porque aqui você ouve algo, você olha a igreja com a parede preta, aí você pega eu vou chamar de filho de Deus porque tem que se converter, pega na internet e fala assim, porque essas igrejas de parede preta não tem Deus, tem jogo de luz, tem aonde na Bíblia está falando que não pode ter igreja de parede preta? Aonde? Aí você entra em crise, será que eu estou na igreja certa? O que adianta ter uma igreja branca, sem jogo de luz, eu estar aqui de terno e gravata, e ser infiel à minha esposa, não pagar minhas contas lá fora, dar mau testemunho, o que adianta? O que define a sua vida em Jesus não é a tua postura, é o que você carrega, não é o que você posta, é o que você carrega, e você carrega a presença.
É a presença que vai mostrar quem você é. Tem muita gente tentando entender a Deus, isso é impossível. Aí um fala uma coisa, outro fala outra, aí quer discutir escatologia. Se alguém vier discutir teologia comigo, cai do cavalo, porque eu não discuto teologia. Se tem uma coisa, pastor Renato, que eu não discuto é teologia. Eu firmo naquilo que eu creio e vivo aquilo que eu creio, ponto. Há uma guerra aí fora, e essa guerra tem que acabar. Outro diagnóstico: a igreja de Éfeso tinha discernimento espiritual. A igreja de Éfeso separou as falsas doutrinas, as falsas obras. Ela era intolerante com as heresias e com o pecado. Os nicolaítas pregavam uma nova versão de cristianismo, um evangelho literal, sem exigências, sem proibição. Olha se não está nos tempos de hoje isso. Eles ensinavam que o sexo antes ou fora do casamento não era pecado. Mas a igreja de Éfeso não tolerou isso, assim como Jesus também não tolera. Eles se firmaram. A igreja de Éfeso tinha discernimento espiritual, e você precisa aprender com a igreja de Éfeso. Você precisa ter discernimento espiritual, porque se eu falar para você aqui do púlpito, eu, pastor, falar que abacaxi tem gosto de uva, você pode acreditar. Por isso que eu falo, não olhem para mim, olhem para Cristo. Peça para que o Espírito Santo, através da minha vida, revele a verdade no teu coração. Eu não estou aqui para te convencer, quem convence é o Espírito Santo de Deus. Você precisa ter discernimento espiritual. Precisamos aprender com a igreja de Éfeso. A igreja brasileira precisa aprender com essa igreja. Muitas pessoas buscam experiência, mas não a verdade. Elas não querem pensar, elas querem sentir. Elas não querem doutrina, querem novidades, revelação. Aquelas pessoas que procuram um profeta, sabe? Se eu for para a igreja e não receber uma revelação, essa igreja não é de Jesus. Não querem estudar a Bíblia, querem escutar testemunhos. Não querem o evangelho da cruz, querem o evangelho de facilidades. Aquelas igrejas que pregam, vem para Jesus e os seus problemas acabaram. Isso é uma mentira. Quando você entrega a vida para Jesus, você se alista numa batalha. Mas lembra no final do texto? Que Jesus fala: se aqueles que permanecerem firmes estarão no paraíso com Ele. Essa batalha ela já foi vencida, irmão. A batalha que eu e você enfrenta hoje já foi vencida. Você não pode desistir. As pessoas não querem Deus, elas querem as suas bênçãos. Eu vou para a igreja para receber bênção. Não, você vem para a igreja para adorar a Jesus, para entregar adoração a Ele, para dar graças ao nome dEle. Jesus, quando operava milagres, Ele dava graças ao Senhor primeiro. Então quando você agradece primeiro, a bênção desce. A gratidão antecede o milagre, a gratidão antecede as bênçãos. Seja grato primeiro. Os pregadores não pregam mais a palavra de Deus, mas eles querem ibope, eles querem likes, eles querem curtidas. Se preocupe em agradar o coração do Senhor, não o coração das pessoas. Precisamos aprender. Outro diagnóstico é: a igreja de Éfeso era envolvida com a obra de Deus. A igreja agia, havia labor, trabalho árduo, intenso, por meio do evangelho. O evangelho se espalhou, não foi só ali em Éfeso, espalhou. O trabalho estava duro, eles trabalhavam bastante. Será que Jesus pode fazer o seu diagnóstico hoje? Você é um ramo frutífero que está enxertado na videira. Que Jesus fala: eu sou a videira verdadeira. Aqueles que estão enxertados em mim, esses darão bons frutos, muitos frutos. Será que nós estamos como a igreja de Éfeso? Será que você tem sido um discipulador eficiente, eficaz, pastoreando o coração das pessoas? Será que você tem liderado a sua cela com amor, com dedicação, com muito trabalho, com muito esforço? Eu sempre falo para a igreja: se precisar de mim, entre em contato comigo. Tem gente que não procura com medo de incomodar o pastor. Ah não, a gente escuta tanto isso, né, pastor Renato? Espera a bomba explodir. Ah, eu fiquei tão assim de te incomodar. Eu falo: filho, Deus me chamou para isso, para resolver problemas. Eu escuto problemas 24 horas por dia. Eu escolhi viver dessa forma. Eu fui chamado para isso.
Deus me chamou para isso e eu disse sim para Ele. Eu poderia ter dito não. Então procura ajuda. Não espere a bomba, não. Procure ajuda. Liga, só não liga na segunda. Segunda é a folga do pastor. Aí tem gente que manda assim: pastor, eu sei que hoje é tua folga, mas... Aí eu já li, né? Aí eu sempre falo, ó, se for um caso de urgência, por favor, liga. Mas a segunda-feira é um dia que eu, às vezes você vai mandar mensagem na segunda para o pastor não vai responder, não é porque ele é ruim, é que eu tento deixar o WhatsApp de lado para ficar com a minha família. É o tempo que eu tenho. A filha está rindo que ela mandou mensagem para mim essa segunda. Mas foi uma mensagem boa, filha. Amém? Mas procure ajuda. Estamos aqui para isso. Estamos aqui para te abençoar. Nós estamos aqui para trabalhar. A igreja de Éfeso era perseverante nas tribulações. Ser discípulo de Jesus em Éfeso não era popular. Ei, uma cidade promíscua, cheia de idolatria, de comércio de idolatria. Acontece o avivamento. Aquele comércio que girava bastante, para de girar. Que agora o pessoal se rende a Jesus. Eles eram perseguidos. Não é igual hoje. Aqui ainda não está entrando ninguém aqui prendendo o pastor, levando preso por pregar o evangelho. Mas tem países afora aí que tem pastores sendo presos, decapitados por pregar o evangelho. Você sabia disso? O bispo foi há uns anos atrás para o Egito, e ele visitou uma igreja, se eu não me engano, do pastor Saruel, não é Samuel não, era Sá alguma coisa. E ele relatou isso para nós numa reunião. Ele disse: quando uma pessoa se batiza naquela igreja do Egito, a pergunta que ele tem que responder é: você está disposto a morrer pelo evangelho? Porque lá, se você se render a Jesus, se você se batizar, você entra na lista dos procurados para a morte. Hoje não. Nós enfrentamos batalhas espirituais, mas ninguém está entrando aqui pegando nós pelo pescoço, prendendo eu, a minha esposa, o Renato, a pastora Neiva. Não, ninguém está fazendo isso. Nós pregamos o evangelho com liberdade, mas ali não. E Jesus faz esse diagnóstico: vocês perseveram nas tribulações. Eu fico imaginando como era na época. Aquele povo tudo endemoniado. Olha aí, estão pregando esse Jesus. O nosso comércio acabou. Vão matar todo mundo. Mas eles permaneceram na tribulação, não desistiram. E o avivamento aconteceu. Você tem perseverado? Como você permanece fiel nas provações? Adorar Jesus quando está tudo bem é fácil. Há muitos cristãos que querem a coroa sem cruz, querem riqueza sem trabalho, querem salvação sem conversão, querem as bênçãos de Deus sem um compromisso sincero com Deus. A igreja prefere ser reconhecida pelo mundo do que conhecida no céu, buscando aplauso do mundo e não aplauso do céu. Ei, busque reconhecimento do Senhor. Eu tenho muito temor a Deus quando uma pessoa me elogia, quando uma pessoa chega e fala: pastor, aqui nessa igreja aconteceu, e não foi uma, duas, várias. Eu tinha um caroço e o Senhor orou, o Senhor sentiu um apontamento e esse caroço desapareceu. Pastor, eu escutei de uma filha agora, faz 2 semanas, que ela estava com uma hemorragia, sangrando há mais de 10 dias e com muita dor. E num culto como esse, eu falei: coloca a mão onde está a sua enfermidade, a sua dor. E ela disse que foi curada. A hemorragia cessou, a dor passou, e no primeiro momento a gente fica feliz, mas o nome do Senhor tem que ser engrandecido, não o meu. Eu não tenho que ter reconhecimento de pessoas, é o Senhor. Toda honra, toda glória é atributada a Ele, e nós temos que tomar muito cuidado, igreja, pessoal da intercessão, pessoal do profético. Deus me usou, glória a Deus que Deus te usou, mas a glória é dele. A palavra fala que Ele não divide a sua glória com ninguém.
Eu quero ser reconhecido no céu e no inferno. Repete comigo: eu quero ser conhecido no céu e no inferno. Credo, pastor, que ser conhecido no inferno. Eu costumo dizer que a minha foto no inferno é um telão desse tamanho aqui. Se a sua foto no inferno é 3x4, irmão, a sua foto no inferno tem que ser um telão. A sua foto no inferno você tem que incomodar o inferno. Você tem que ser conhecido no inferno. Quando você levanta pela manhã, Satanás tem que falar: meu Deus, ele acordou. Satanás chama de meu Deus, ele acordou, ela acordou. Porque quem é conhecido no céu, quando ora, o Senhor ouve e responde. Quem é conhecido no inferno, quando dá uma ordem, os demônios fogem. Eu vou ler um texto para vocês aqui, Atos 19, 13, 20, diz assim: alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, um espírito maligno lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então os endemoniados saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tanta violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Ei, você tem que ter autoridade para expulsar demônio, autoridade para chegar na tua casa, quando você está passando uma batalha espiritual, e falar: dentro da minha casa eu não aceito, sai em nome de Jesus. O mundo espiritual é mais real do que você imagina. A partir de domingo que vem, nós vamos começar uma série de mensagens falando sobre o mundo espiritual. Eu acho que é por isso que intercessão, nós estamos enfrentando tanta batalha já. Começaremos no próximo domingo. Não perca nenhuma das séries dessa mensagem. Vai ser algo sobrenatural. Você vai entender o que é o mundo espiritual. E o final dessa série, se eu não me engano, vai ser onde nós vamos eliminar todo o ponto de apoio que existe dentro da nossa casa. Vai ser algo sobrenatural. Já recebemos lá de Araçatuba que vai começar essa série no próximo domingo. Vai ser algo surreal. Então entenda, o mundo espiritual ele existe. Ele é mais real do que aquilo que você imagina. Mas mesmo com tanta perseverança, tanto zelo na doutrina, a igreja de Éfeso não foi aprovada por Jesus. Ela foi reprovada. Com tanta perseverança, com tanto zelo na doutrina, a igreja de Éfeso foi reprovada. Jesus reprovou aquela igreja. Jesus repreende a sua igreja devido ao seu esfriamento. Apocalipse 2:4. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Jesus repreende a sua igreja com o objetivo de recuperá-la, de restaurá-la e chamá-la de volta ao seu primeiro amor. Jesus nos repreende, nos corrige, nos convida porque Ele nos ama. Repreendendo os discípulos: aquele que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Apocalipse 3:19. Repreendo e discípulo aqueles que eu amo, diz o Senhor. Deus exorta o filho que ama. O pai exorta o filho que ama. O pastor exorta a ovelha que ama. E muitas vezes a ovelha é exortada, ela se magoa e sai, ela vira as costas para o pastor. A pureza cristã, a firmeza na doutrina não podem jamais ser substituída pelo amor, que deve ser a marca principal de um discípulo de Jesus. Eu vou repetir: a pureza cristã, a firmeza na doutrina não podem jamais ser substituídos pelo amor, que deve ser a marca principal de um discípulo de Jesus. João 13:34 diz: um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Como isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Como você fala que ama Jesus e não ama o seu irmão?
e dentro da igreja está cheio desse esfriamento. Não tem como. Irmãos que não se cumprimentam, irmãos que não se abraçam. Essa igreja carrega um nome, e esse nome é profético: Igreja Amor e Cuidado. Não adianta nada, Cláudia, ter uma estrutura, como eu sempre falo, ter um bom louvor, ter um bom pregador, se não tiver amor. As pessoas estão carentes de amor. As pessoas não querem saber se você leu, ou se você é formado, você é pós... Não, a pessoa não quer saber isso. A pessoa, ela quer ser amada, ela quer receber um abraço. Hoje de manhã você poderia vir com qualquer teologia para mim. Eu saí daqui renovado através de um abraço. Alguém pregou a teologia para mim dentro daquela torre hoje? Ninguém. Talvez o que você precisa não é de uma teologia arribada, não, da sua sã doutrina, não. Você precisa ser amado, você precisa de um abraço, você precisa de cuidado. Quando você chega no hospital ferido, com uma lesão, você chega para o médico e fala assim: qual faculdade você fez? Qual especialização você fez? Você quer sarar a tua dor, você quer que ele toque em você e tire aquela dor, sim ou não? Você quer receber o remédio. E o remédio para pessoas machucadas e feridas é o amor. Você só consegue dar daquilo que você tem. Se você recebeu de fato o amor de Jesus naquela cruz, você tem esse amor para transbordar. E muitas vezes você não precisa nem abrir a boca. É só um abraço, você transforma esse amor. Abandonamos o primeiro amor quando o nosso amor por Jesus é substituído pela tradição. A tradição e a fé viva já morreram. O tradicionalismo e a fé morta, dos que estão vivos. Em um culto como esse, você está aqui domingo após domingo por uma mera tradição, para cumprir tabela. Estamos por mera tradição. Nós cristãos evangélicos, nós corremos um risco muito grande, falei isso domingo passado. Nós guerreamos com outras denominações, outras religiões, porque nós nos baseamos nas nossas doutrinas. Porque o batista é melhor do que o presbiteriano, porque o pentecostal é... E a gente vive numa guerra, baseado naquilo que nós... Ei, não existe quem é melhor ou quem é maior, ou quem prega o certo e quem prega o errado. Vive nessa guerra entre as igrejas. Pessoas crucificando Maria, uma mulher que nós pregamos domingo passado, uma grande mulher de Deus que entendemos que não tem o poder de te salvar, de te curar, ou de intermediar a sua relação com Deus, mas nós reconhecemos que Maria foi uma mulher extraordinária, usada por Deus. Nós não podemos substituir esse amor de Jesus pela tradição. Perdemos corações por isso. Perdemos corações por isso. O amor de Jesus não recusa ninguém. Você pode não concordar com o que a outra igreja prega, mas você tem que amar o seu irmão. Sair desse tradicionalismo que te impede de amar o seu próximo. Ah, porque ele tem tatuagem. Ah, porque ele tem um piercing. É tradição. Ah, porque... Por quê? Jesus não ficava olhando para quem usa tatuagem, para quem usa piercing, não. Agora há pouco, antes de pregar, chega um filho, pastor, recebemos uma mensagem aqui no Instagram. Os jovens, os adolescentes fizeram um videozinho fazendo assim, ó, chamando para o culto de jovens.
Aí uma filha, acho que não gostou, falou que isso não é certo, essa dança. Ah tá, então vai fazer a dança lá no mundo, dentro da igreja não pode, por favor, isso é tradicionalismo. Estão dentro da igreja, ninguém está mostrando o corpo, rebolando, não, era uma dancinha assim, que eu nem sei fazer essa dancinha. Você dá risada, né, Davis? Ei, se eu chego num jovem desse e falo assim, ei, isso não pode, meu Deus, eu perco o coração deles. É claro, a gente não vai compactuar com aquilo que é errado, mas vocês entendem? Temos que amar, temos que trazer para perto. Se um jovem peca, eu não vou chegar nele, chamar no gabinete e passar o facão. Muitos aqui já erraram, foram no meu gabinete. Por favor, levante a mão se um dia eu... não, eu vou no amor. Eu preciso ganhar o teu coração, te mostrar o que está errado. Esse é o amor de Jesus. Abandonamos o primeiro amor quando o nosso amor por Jesus é substituído pelo nosso zelo religioso, quando defendemos a nossa teologia, a nossa fé, as nossas convicções, mas não nos deleitamos mais em Deus, já não sentimos mais saudade de estar com Deus. Os fariseus eram assim, zelosos com as coisas de Deus, observavam com rigor todos os ritos sagrados, mas o coração deles estava longe de Deus, seco como um deserto. O próprio Senhor diz em Mateus 15:8, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Você arrota a sua teologia, a sua sabedoria, mas você não tem amor dentro de você. Porque eu sei tocar, eu sei adorar Jesus, mas o seu coração está longe do Senhor. Eu trago de novo a reflexão do jovem rico, eu amo essa reflexão. Falei dela semana passada, vou retornar de novo. O que eu faço para herdar o reino dos céus? O jovem rico chega para Jesus e pergunta. Aí Jesus fala o básico, né? Os mandamentos ali, ele fala, mas isso eu faço. Jesus sabia que ele fazia, Jesus ele sabia. Então faz o seguinte, pega tudo que você tem, vende e doa aos pobres. O jovem naquele momento ele se entristece, ele se afasta de Jesus. Ele arrotava. Eu cumpro os mandamentos, doutor. Eu faço, eu aconteço, eu sirvo na igreja, eu sirvo no louvor, eu sou da intercessão, mas o seu coração está longe de mim. Peça para que Deus examine o teu coração. Não deixe a sua teologia, a sua sabedoria te afastar daquilo que é essencial, que é a presença. Pastor, eu sou formado, eu tenho doutorado, eu conheço a Bíblia, mas você vive o que a Bíblia diz? Não. Queridos, essa palavra é de confronto para mim, essa é uma palavra de confronto para você. Deus confronta quem Ele ama. A sua teologia está mais afastando gente de você do que atraindo gente para Jesus. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Fala tanto de teologia, mas não honra a tua casa. Fala tanto de teologia, mas não honra os teus filhos. Fala tanto de teologia, mas nem pregar o evangelho prega. O amor esfria quando o nosso conhecimento teológico não nos move a amar intensamente a Deus, o nosso Pai. Conhecemos muito a respeito de Deus, mas não desenvolvemos um relacionamento de comunhão profunda com Ele. Falamos que Deus é amor, mas não temos prazer em buscar a Tua presença, a Sua face em oração. Quantos não brigam, como eu falei, por conta da teologia, discussões na internet, querem saber mais teologia do que o outro? Sim, aprender teologia é algo importante para o nosso desenvolvimento, nosso crescimento.
mas ela não pode estar à frente da presença de Deus. Ela não pode. Quando Jesus chega para Pedro, depois que Pedro nega Jesus 3 vezes, Nazi, Jesus não fala para Pedro assim: Pedro, qual faculdade você fez? Ô Pedro, o que você sabe da Torá? Ô Pedro, não, Jesus não pergunta nada, porque Pedro era um pescador. Ele diz assim: apacenta as minhas ovelhas. O que Deus fala para mim e para você hoje é: eu não quero saber se você sabe ou não sabe, eu quero que você ame, apacenta as minhas ovelhas. A teologia é algo, não é algo de Deus para o homem, é do homem para Deus, porque o homem ele quer entender a Deus. O homem ele quer discernir a Deus, mas posso te falar, você vai passar a tua vida inteira e não vai conseguir. Você precisa firmar a tua fé em Jesus e nela seguir rumo ao teu propósito. E o primeiro propósito de Deus para a tua vida é você amar o teu próximo como a si mesmo. É você trazer essa pessoa para perto de Jesus. É você buscar Jesus com toda a sua intensidade. O amor esfria e morre quando o amor pela estrutura é maior do que o amor por Jesus. Quando você ama mais a igreja, a estrutura, do que a Jesus. Quando você ama mais servir do que a Jesus. É aquelas pessoas, desculpa falar, que às vezes vêm para a igreja apenas para servir, mas depois não vêm para cultuar. Nós temos 2 cultos ao domingo. Escolha um para você servir e outro para você adorar. Você não consegue fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Tem pessoas que têm mais amor por servir, tem mais amor pelo templo. Eu amo a minha igreja, eu vou tatuar o nome. Vocês acham que eu estou brincando? Vocês acham que eu estou brincando? Tem gente que tatua o logo da igreja. Você ri, é verdade. Tem pessoas que tatuam, tem pessoas que, uau, amém, você ama a igreja, glória a Deus, vai para cima, mas não pode ser maior do que Jesus. O seu amor por Jesus tem que ser maior do que uma estrutura. A estrutura Deus concedeu para nós comungar junto, adorarmos juntos, viver em família. Mas você vem aqui por conta de Jesus, diga amém. Abandonamos o primeiro amor quando examinamos os outros, mas não examinamos a nós mesmos. A igreja de Éfeso examinava os outros, era capaz de identificar os falsos ensinos, examinar as falsas doutrinas. Ela até examinava, olhava, mas ela não estava olhando para si. Veja se isso não é eu e você hoje. Talvez quem está chegando agora, pastor, não estou entendendo nada. É o que eu falei há pouco, a gente olha para as pessoas e não olha para Jesus. A gente está, como a palavra diz, a gente está mais preocupado com o cisco que está no olho do outro, como a palavra fala, do que você não enxerga a trave que está no teu olho. A gente critica uma palavra, a gente critica o fulano, a gente critica o Beltrano. A gente perdeu o primeiro amor. A gente examina o outro. Você viu lá, Nazi? O cara lá trocou de carro, o que será que ele fez? Você viu lá, pastor Anê? Pastor Vitor nem pregou muito bom aquele dia. Parece que ele estava meio bravo, né? O Rod nem orou direito por mim. É assim. A gente está mais preocupado em examinar a vida do outro, mas não examina a nossa. Você está mais preocupado com o jardim do outro, mas não examina o seu. Isso é esfriamento. Temos que ter zelo. Jesus está nos exortando aqui. Esfriamento. Esfriamos o primeiro amor por Jesus quando não nos deleitamos mais na leitura da sua santa palavra, quando não temos prazer em ler a Bíblia. Isso é resultado de esfriamento, porque a Bíblia é o próprio Deus falando comigo e com você. Perdemos o primeiro amor quando não temos mais prazer na oração, na adoração aos pés de Jesus.
Você não tem mais prazer em orar, em buscar a face do teu Deus. Iniciamos ontem aqui a nossa alvorada de homens dessa igreja. Começamos sábado, vai ser uma vez por mês. Uma vez por mês nós vamos nos reunir como Strong Brothers aqui, no nosso jardim de oração. E foi um tempo poderoso ontem. Foi ou não foi, pastor Renato? Eu quero ver você, homem, se vai ter prazer de vir aqui orar conosco. Todo mundo se abraçou, um orou pelo outro. Foi surreal. Uma chave foi virada na vida dos homens dessa igreja. Foi lindo o que Deus se moveu. E foi tão de Deus, queridos, que estava marcando uma chuva de derramar, sim ou não? Chegamos aqui, eu falei, nossa, o nosso alvorada tem que ser no jardim. Chegamos, eu comecei a dar uma introdução ali para nós começarmos, já começou os pingos. Falei, gente, se começar a chover a gente entra para dentro. Mas não ia ser a mesma coisa. Pensa num tempo que armou, começou a pingar. Falei, vai descer água. O Senhor cessou a chuva. E nós permanecemos no jardim, orando, profetizando, declarando, se abraçando, um orando pelo outro, fortalecendo. Teve testemunho, teve pessoas abrindo o coração, homens se quebrantando. Foi surreal. E a chuva cessou. Deus é lindo, é perfeito. Venha participar desse tempo de oração. Tenha prazer. Deixamos o primeiro amor quando mordemos a isca do ressentimento. Pessoas que não perdoam. Pastor, eu fui ferido na minha infância. Perdoa. Deus tem cura para a tua alma. Deus tem cura para as suas emoções. Deus vai usar a tua ferida. Escuta o que eu estou te falando, levanta a tua mão. Deus vai usar a tua ferida como seu maior testemunho. Você vai se deparar com pessoas que passou pela sua mesma ferida, e você vai ser boca de Deus. Essa pessoa vai ser curada e liberta. A dificuldade que você está enfrentando hoje não é um lugar de pertencimento, é um lugar de passagem. E tem pessoas que vão passar pela mesma dificuldade e vão pensar em desistir. Você vai falar assim, ei, não desiste, porque Deus cuidou de mim e da minha casa, e Deus vai cuidar da tua casa também. O louvor já pode subir. Esfriamos o primeiro amor quando deixamos de depender do amado Espírito Santo. É quando você tenta fazer com a força do teu braço. Quando você quer fazer do seu jeito, você não consulta mais a Deus. Ei, a palavra fala que Ele é o maravilhoso conselheiro. Você quer um conselho? Se aconselhe com o maravilhoso conselheiro. Deus, Ele fala. Não dê um passo sequer sem que Deus te aponte o destino. Faça que nem Moisés, faça dessa declaração a sua declaração. Quando Moisés vai tirar o povo do Egito ali, ele diz, Senhor, eu não darei um passo sequer se o Senhor não estiver comigo. Não dê um passo sequer sem a direção do amado Espírito Santo. Deus vai falar com você, vai usar pessoas para te trazer o apontamento. Quem estava aqui domingo passado? Lembra que eu falei do meu sonho? Que eu tive, de um carro assim, assado? A pessoa nem estava sentada aqui, estava na internet. Eu saí, não sei como que ela conseguiu o meu número. Essa pessoa mandou mensagem, falou, pastor, essa pessoa sou eu. Só que ela falou algo que é uma chave. Para quem não conhece o contexto, eu tive um sonho, e nesse sonho eu, o pastor, estava comprando um carro, e nem pensando em trocar o carro eu estava, e eu troquei o carro e eu fui enganado, e esse carro, ele era um carro sinistrado, e eu levei um prejuízo danado, e eu senti de compartilhar com a igreja. Falei, às vezes é alguém aqui que está querendo trocar o carro, e era essa mulher. Ela falou, eu ia amanhã já pegar o carro, mas ela entregou a chave aqui para mim. Ela falou assim, mas eu pedi para Deus um apontamento, se era ou não para eu trocar o carro. Ela consultou ao Senhor. Se Deus não falou com ela, usou a minha vida para falar com ela. Não deu um passo sequer sem que o amado Espírito Santo fale com você. Venha para um culto como esse e fala, Deus, fala comigo. Deus usa até uma mula para falar com você.
Vai por mim. Vai por mim. Terceiro e último lugar, eu queria pedir para você se colocar em pé. Nós já vamos encerrar. Jesus nos convida a voltar ao primeiro amor. Apocalipse 2:5. Lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e pratique as boas obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Existe uma luz divina sobre a tua vida. Deus não te chamou para ficar escondido debaixo de uma cama. Deus te chamou para brilhar. E não é um brilho próprio seu não, porque você não pode gerar brilho nenhum. É o brilho de Jesus através da tua vida. Mas Deus te convida hoje a você voltar ao primeiro amor. Eu uso as palavras do pastor Renato nessa manhã, e eu faço das palavras dele as minhas. Eu já sou essa pessoa aqui nesse altar, voltando ao meu primeiro amor. Que de fato, queridos, tem vezes que a gente não quer falar com ninguém. Tem vezes que, eu vou te falar a verdade, a gente tem nem vontade de escovar os dentes para não poder evangelizar. Tem vezes que a gente não quer pregar o evangelho. Tem vezes que a gente não quer perdoar. Tem vezes que a gente não quer se reconciliar. Tem vezes que a gente não quer adorar. Tem vezes que a gente não quer orar. Mas o Senhor nos convida hoje a voltar, a retornar ao primeiro amor. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Quer que eu te diga mais? Ele tem ciúmes de você. Tem um louvor que nós cantamos há uns domingos atrás. O seu amor é como um furacão. O amor de Jesus por mim e por você é como um furacão. E quando o furacão vem, queridos, nada fica no lugar. As estruturas Nazim mexem. Deus quer mexer na sua estrutura hoje. Pastor, a minha estrutura está comprometida. Eu estou quase caindo. Você é um vaso frágil nas mãos do oleiro. Ele quer te moldar hoje. Ele quer te retornar ao primeiro amor. Esse primeiro amor que ama, que perdoa, que crê, que vive de fato o evangelho. Não se baseia só nas doutrinas. Não. Ele te chama para esse tempo de retornar a um amor. É uma carta. Deus está te chamando aqui numa carta. Você está abrindo essa carta hoje e Ele está te chamando assim: ei, volte ao primeiro amor. Eu estou te chamando a esse primeiro amor. Jesus nos faz um convite de arrependimento sincero e honesto. Ele nos convida para voltar completamente a Ele, a praticar as primeiras obras. E por que Ele te convida? Porque Ele nos ama com amor eterno, porque Ele quer restaurar você completamente, porque Ele sabe da nossa tendência, com o decorrer dos anos, a esfriar o primeiro amor. Ei, Jesus conhece o teu coração. Antes mesmo da palavra vir à tua boca, Ele já sabe o que você vai falar. Jesus sabe que se você não buscar Ele todos os dias intensamente, você vai esfriar desse amor. E Ele não quer isso. Ele quer que você ame Ele de todo o teu coração, com todas as tuas forças. Jesus quer sua amada preparada para a sua segunda vinda. Você é a igreja de Jesus, que Ele vem para buscar, e a volta de Jesus está próxima. E Ele quer uma igreja gloriosa, apaixonada pela presença. A qualquer momento Jesus pode entrar por essas portas. E como Ele vai receber a noiva dele? Adorando, buscando, amando? Ou uma noiva machucada, que não libera perdão, que traz ressentimentos? Ou que vive com a sua santa doutrina, com a sua teologia arrogante? Não. Jesus quer uma igreja separada, amada.
Mas para você voltar ao primeiro amor, você precisa sentir esse amor. Eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui. Nós queremos orar por você. Queremos que nesse momento você se sinta amado nesse lugar. Pastor, eu de fato nunca senti o amor. Eu nunca senti o amor, pastor. Eu de fato, pastor, nem na minha casa, nem na minha família, quanto mais na igreja, pastor. Eu quero que você saia do seu lugar, porque o Senhor te convida nessa noite para receber esse amor. Você só pode voltar a esse amor quando você receber de fato esse amor. O arrependimento não é emoção, é uma decisão de atitude. O convite de Jesus é: arrependa-se. Lembra-se de onde você caiu. Lembrança sem arrependimento é remorso. Se arrependa. Se arrependa. Tem amor para você. Jesus diz também: pratique as obras que praticava no princípio. Talvez você não serve como servia antes. Talvez você não se entrega como se entregava antes. Você não ora como antes. Você não jejua, você não lê a palavra. Você não é um discípulo como era antes. Você não evangeliza como evangelizava antes. Deem fruto que mostre o arrependimento. Mateus 3:8. Arrependimento é demonstração com atitude. O Senhor Jesus advertiu a igreja caso ela não se arrependesse: se não se arrepender, virei com vocês e tirei o candelabro do lugar dele. Ei, você é luz no mundo, você é sal na terra. É para isso que Deus te chama. Aquele que tem ouvidos ouçam o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Comece a buscar o Senhor de todo o teu coração aí. Comece a materializar a presença dEle aí. Eu não sei o que você precisa. Senhor, eu pastor, te peço perdão por muitas vezes, Senhor, deixar esse amor esfriar dentro do meu coração, Pai. Senhor, me perdoa, papai. Me perdoa, Senhor, que esse amor nunca esfrie sobre a minha vida. Senhor, eu peço a Ti, ó Deus, nesse momento, Pai, que sobre essa igreja nunca, Senhor, haja esfriamento espiritual. Senhor, nós queremos ser lembrados como uma igreja de avivamento, uma igreja apaixonada pela Tua presença, Pai. E que as próximas gerações, Jesus, venham, Senhor, viver esse amor. Pai, eu oro em nome de Jesus, para que o Senhor sonde os nossos corações, para que, Senhor, nós não nos apoiemos, Pai, em doutrinas, em teologias, mas no amor, na presença do Senhor sobre esse lugar, Pai. Pai, venha sobre nós nessa noite, trata o nosso coração, Jesus, trata a nossa alma, trata o nosso espírito, Pai. Ah, Espírito Santo de Deus, nos ajude a caminhar segundo a Tua presença, nos ajude a caminhar segundo a Tua vontade. A Tua vontade para nós é boa, perfeita e agradável, Senhor. Pai, nós não daremos um passo sequer sem que a Tua presença nos guie, Senhor. Que a Tua nuvem nos guie de dia, Pai, e que o Teu fogo nos guie à noite, Pai, em nome de Jesus. Venha sobre essa igreja, Pai, transforma as nossas realidades, cura os feridos, restaura, Pai, renova aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Pai, venha com uma unção nova, venha, Senhor, trazer uma nova estação, venha trazer um novo tempo sobre nós. Espírito Santo de Deus, nós nos prostramos diante da Tua presença, Pai. Nós nos prostramos diante da presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Tem misericórdia de nós, Senhor. Que a igreja, amor e cuidado nunca esfrie na fé, nesse amor, Senhor, que nos constrange. Ah, Espírito Santo de Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor.
Venha sobre esse lugar. Venha sobre esse lugar. Nós somos filhos, nós somos amados. Senhor, aqueles que nunca sentiram a presença, o amor, eu quero declarar agora, Senhor, a unção do amor sendo transbordada agora sobre a vida dos teus filhos. Eles sim são amados, eles sim são escolhidos, Pai, independente do que eles fizeram, independente do seu passado. O Senhor não olha para o passado, o Senhor olha para o presente, apontando o futuro. E eu libero agora sobre a tua igreja, Pai, essa unção de amor, em nome de Jesus, essa unção sendo derramada. Você é amada, você é escolhida, você é chamada pelo Senhor. A tua casa trará testemunhos ao Senhor, a tua família, a tua descendência. Eu declaro uma blindagem sobre o teu casamento, sobre a tua família, uma nova unção, um novo tempo, uma nova estação. Eu declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Retorne ao primeiro amor, retorne ao primeiro amor, aquilo que Deus te chamou para fazer. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, ralabaxere, cantar ralabaxere. Onde eu irei, só tu tens. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim. Onde eu irei, só tu és o caminho, a verdade e a vida. Pra onde eu irei, só tu tens onde eu irei, só tu és o caminho, a verdade e a vida. Que essa unção de amor transborde sobre a tua vida, sobre a tua casa. Estenda suas mãos. Eu quero declarar sobre a tua vida e sobre a minha vida, sobre a vida da minha casa, da minha família, que nós nunca nos esfriaremos do amor de Jesus. Eu declaro uma blindagem sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa. Ei, esse amor vai transbordar através da sua vida a partir de hoje. Toda religiosidade, toda doutrina, tudo cai por terra hoje. Deus te chamou para exalar amor. Esse amor de cruz, a cruz é a representação do amor. Toma a tua cruz e siga Jesus. E o dia que você amanhecer triste, pensando em desistir, por favor, acha o meu telefone e liga para o teu pastor. Nós somos uma igreja família. Pastor, eu tenho um amigo aqui, então liga. Não fica sozinho. Eu me coloco à disposição da sua vida, da sua família e da tua casa. Ninguém caminha sozinho. Ninguém caminha sozinho. Quantos recebem essa palavra nessa noite? Estenda suas mãos. Antes de dar a bênção apostólica, terça agora vai ter uma tenda de adoração no nosso culto. Vamos ter a palavra, mas vamos ter um tempo de tenda de adoração. Você vai vir, vai ficar na liberdade aí, orando, buscando. Eu vou trazer uma breve reflexão no final, mas é um tempo de adoração. Não é um culto normal, tá bom? É um tempo de adoração. Decidimos fazer essa tenda na terça-feira. Então venha para cá. Você vai ter a liberdade de adorar ao Senhor. Tamo junto? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Sobre ti levante o rosto, tem misericórdia de ti e te dê a paz. Que o amor de Deus, o Pai, a graça maravilhosa de Jesus, o Filho, as doces e ricas consolações do amado Espírito Santo,
vos sejam multiplicados sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, hoje e para todo sempre. Amém, amém. Deus abençoe, uma semana extraordinária, em nome de Jesus.